E a Bíblia fala, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus. Ele, ou seja, Deus o Pai, o fez pecado por nós. Deus o Pai fez Jesus no próprio pecado por nós. Jesus não somente levou seus pecados lá na cruz, ele levou a sua natureza pecaminosa, ao ponto que o próprio Senhor Jesus se fez, aliás, Deus o Pai o fez pecado. Ele o fez pecado por nós. Jesus não somente levou nossos pecados, ele o fez pecado. Por isso que quando Moisés levantou a serpente lá no deserto, vocês estão lembrados dessa história? As pessoas estavam sendo picadas por serpentes abrasadoras, porque elas tinham pecado contra Deus. E aquela serpente simboliza o pecado. E todo mundo que era picado por essa serpente morria. E o povo clamou e pediu perdão a Deus. E Deus falou, tudo bem, eu perdoo. E ele mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. E ele levantou a serpente de bronze. Qualquer pessoa que olhasse para a serpente de bronze, ela ficava então curada. E ela não morria das picadas da serpente. Agora, por que Deus não mandou Moisés levantar uma ovelha de bronze? Porque o próprio Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, assim se importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o próprio pecado. Por isso que Moisés levantou uma serpente de bronze, simbolizando Jesus morrendo na cruz. Jesus se fez o próprio pecado. Jesus não somente tomou os nossos pecados, ele se fez o próprio pecado. E muitos cristãos, por não terem esta revelação de que Jesus se tornou o próprio pecado, esses mesmos cristãos também não conseguem receber a revelação de que eles são a própria justiça de Deus. Porque você somente poderá tomar posse do fato que você é a própria justiça de Deus quando você entender que Jesus se tornou o próprio pecado. O próprio pecado.